Senhoras e senhores, está começando o quadro Quem Está Faltando do Êxito Cast. Está começando mais um episódio do quadro Quem Está Faltando e eu sou Nayara Mota. E eu sou o Pedro Marques. Estamos aqui no Êxito Cast com um tema muito importante, que é a importância da língua de sinais no nosso dia a dia, no nosso trabalho. E para você entender a importância da língua de sinais, agora o nosso produtor vai cortar o meu áudio. Voltamos! E se você quer saber o que o professor Manolo disse, né? Falou, acesse o YouTube que você vai ver que praticamos ali a Libras. Sim. Eu não pratiquei nada, na verdade foi o professor Manolo, mas é isso. E, bom, a gente já deu spoiler, né? Quem é o nosso convidado é o professor Manolo, né? Professor, quem é você? Pergunta filosófica. Difícil falar da gente, né? Eu sou isso, socorro. Fala, galera, eu sou o Manolo. Eu trabalho com língua de sinais, sou professor, tradutor, intérprete de língua de sinais. A minha língua aqui. Sou tradutor e intérprete de Libras e apaixonado pelo mundo de língua de sinais, surdos e esse mundo muito louco, adoro. Seja muito bem-vindo, professor. Tá? Mas assim, como é que tudo começou? Você tem alguma deficiência auditiva e por isso que você começou a falar em Libras ou não? Como que? Né? Muita gente pergunta, mas você tem familiar surdo, amigo surdo, alguma coisa? Como que você começou? Na verdade, eu tenho TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E minha mãe leu num livro, quando eu tinha 10 anos na época, ela leu que quem tem TDAH tem mais facilidade em coisas visuais do que auditivas. E na época eu frequentava a reunião das Testemunhas de Jeová e lá, imagina, né? Sentado assistindo, com TDAH você não para, não tem. Não consegue ficar parado. Desesperador. E daí minha mãe leu que, puxa, visual, e lá tinha um grupo de língua de sinais no fundo. E ela falou, puxa, visual, quem sabe se na língua de sinais ele não para quieto para prestar atenção, porque é movimento, é visual, quem sabe? E daí foi assim que eu comecei, daí ela tentou e, nossa, me apaixonei. Daí eu comecei a crescer com surdos, porque é um idioma de movimento, não é aquela coisa parada, falada, e sim é espaço visual, é movimento. Então daí eu comecei, vou jogar um videogame, chamava amigo surdo. Vou comer um lanche, chamava amigo surdo. Então eu acabei crescendo com eles e foi assim que eu fui aprendendo. Depois me formei e tudo mais, mas foi assim que eu comecei na língua de sinais. Mas você teve dificuldade de aprendizado com questão de escola, alguma coisa assim? Ou não? Tipo, tudo isso fez uma certa diferença? Como que foi? Assim? Na escola, horrível, sempre. Porque antigamente não se sabia o que era, né? Na minha época, hoje se fala, o professor adapta, cria alguns materiais, adapta, né? Mas na minha época, não. Então, falta apanhar em casa, não para quieto. Então, eu sofri muito na escola. Mas, puxando um gancho com o que você falou, na faculdade foi muito bom. Facilitou pra caramba, porque tinha língua de sinais. Tinha ali, no caso era traduzido, não era um intérprete ao vivo, era traduzido. Então eu só consegui me formar porque tinha a tradução ali em língua de sinais. E eu prestava atenção na língua de sinais, nas aulas em Libras, não de Libras, no caso, em Libras que tinha a tradução. E daí eu fui prestando atenção e facilitou pra caramba. Meu, isso é muito interessante, porque a gente, em algum episódio atrás que a gente fez com a Kátia Teixeira, e ela é professora ela trabalha com a educação inclusiva para crianças que têm TDAH e déficit de atenção. E ela usa uma forma mais lúdica, cheio de movimentos. Só que eu nunca tinha ouvido falar que a Libras poderia também contribuir com as pessoas que têm TDAH ou déficit de atenção. E isso é demais. Eu nunca vi nenhum estudo disso especificamente, mas eu tenho alguns alunos que falam, eu tenho TDAH e tô conseguindo prestar muita atenção no curso, tá muito fácil, eu tô gostando, não sei o quê, e falar é difícil. Então eu acho que sim, nunca vi nenhuma pesquisa especificamente para isso. Você acha que o movimento prende mais a sua atenção? É isso? Sim, não só língua de sinais, movimento em si, sei lá, um filme chama muito mais atenção do que um livro. Entendeu a comparação? Porque o filme tem movimento, um videogame tem movimento,
movimento e um livro é parado. Então é mais difícil de se concentrar. Isso para tudo, né? Então e a língua de sinais tem movimento, então facilita pra caramba. Muito doido, né? Não, demais, porque a gente acha, né? Agora você trazendo isso, a gente estava até conversando nesse episódio com a Kátia da importância dos colaboradores entenderem que os líderes, né, entenderem que os seus colaboradores possuem TDAH, o déficit de atenção, para criar um ambiente para que eles consigam se desenvolver e fazer o seu trabalho ali da forma como eles se comportam, né? E sem julgar que a pessoa é preguiçosa ou que a pessoa tá, sei lá, é desorganizada ou alguma coisa do tipo. Tipo, você abrir esse olhar para a inclusão. E aí você trazendo essa informação agora é mais uma dica para quem tá ali na empresa tendo essa oportunidade de se comunicar ainda melhor com seus colaboradores que possuem TDAH ou déficit de atenção. Mais uma vez, a inclusão com todos. Falando em inclusão, qual a importância da gente incluir a comunidade surda no dia a dia? Os surdos, as pessoas precisam adicionar a língua de sinais em tudo, para que o surdo possa participar de tudo. Não é o que eu falo, o surdo, as pessoas, coitadinho, um deficiente. Não, ele só fala outra língua. É só isso. Isso é muito, só fazendo um parênteses, isso é muito importante que você trouxe, que a Libras, ela não é uma extensão do português, ela é outro idioma, né? Exatamente. Por isso que não é linguagem de sinais, é língua de sinais, certo? Muito bem. Obrigada, gente. Ela não é universal, né? Cada país tem um... Quer ver por quê? Posso dar alguns exemplos? Olha só. Por exemplo, comer. O sinal de comer em língua de sinais japonesa é assim, olha só. Quem quiser ver, vai ter que ir pro YouTube. Hashtag fique dick. Hashtag fica a dica. Olha só, então você vai, façam aí também, como se fosse uma mão segurando um prato, tá vendo? E a outra você vai fazer número 2, e vai fazer assim. Esse é o sinal de comer, a palavra comer. Não é uma no concha, Japão. é assim mão. como se estivesse segurando mesmo um prato, ali, um bol talvez. Então, comer. Esse é o sinal de comer, a palavra comer em japonês, na língua de sinais japonesa. Faria sentido isso aqui ser comer no Brasil? Não. Se a gente não come com hashi? Não, exatamente. Então, a língua de sinais, ela tem uma conexão com o ambiente, com o local, com a cultura, também, com o cultura contexto. local, exatamente. Outro sinal, por exemplo, setembro. O sinal do mês de setembro é um sinal muito doido. Vamos juntinho aqui, a gente faz junto. Faz assim, fecha as duas mãozinhas assim. Isso. Vai colocar aqui. Você também. Eu tô de olho, hein, cara. Faz aí comigo. Isso, boa. Olha só, coloca uma mão na frente da outra. Tá vendo? Isso, exatamente. E eu vou fazer aqui só aberto, depois a gente vai fazer fechadinho aqui. Faça esse movimento aqui, olha, deixando o polegar parado. Olha só, isso aqui, só que aqui onde estava. Então o sinal começa aqui, para baixo assim. Esse é o sinal do mês de setembro. Por quê? O que tem a ver? É o 7 de setembro, soldados. Tá vendo a perninha? Seca, uma perna dura. Seca, é um sinal seco. Então, setembro é o sinal do mês de setembro por causa do 7 de setembro. Agora, faria sentido nos Estados Unidos ser setembro mesmo? Não, porque lá é 4 de julho, né? Julho. Isso. Então é julho, não tem então não faz sentido ser no mesmo. Então, por isso, se segue a região, o país, as situações. Então, é por isso que cada um tem a sua língua de sinais, mas existe sim uma língua de sinais como se fosse o Esperanto, que antigamente era chamado Gestuno, agora é a língua de sinais internacional, que a galera chama, que é uma língua de sinais usada em congressos, por exemplo. Vai ter um evento de arte na França. Qual língua de sinais a gente vai usar? Tem que ter uma língua de sinais para se abrir o congresso, para se falar, fazer as apresentações. Qual? Então, existe uma língua de sinais, que essa língua de sinais, ela é uma mistura, ela pega os sinais que faz mais sentido visual, a gente chama de sinal icônico, que parece. Por exemplo, o sinal de carro, quando você vai fazer um carro andando em língua de sinais americana, são esses 3 dedos assim. Só que isso aqui não parece um carro visualmente, tá vendo? Não tem nada a ver. Olha, são uns dedos aqui. Já no Brasil, o sinal de carro, o carro andando, não o sinal de carro mesmo, o carro como se fosse um carro andando e tal. É assim, olha, faz assim com a mão fechadinha e olha as rodinhas, tá vendo? Dá pra ver as rodinhas aqui andando. Olha como faz mais sentido. Com o dedão um pouco pra baixo, exatamente. Então, olha como faz mais sentido. Então, daí, a língua de sinais, essa universal, pegou esse sinal para representar esse. Vem um outro. No Japão, assim, comer. Mas esse aqui parece mais, língua de sinais e tal. Então foi pegando uma mistura de várias línguas de sinais e se criou uma
para você ter essa conversa. Como se fosse o inglês, vamos dizer, sabe, não comparo, porque tem a língua de sinais americana, mas é como se você vai ter uma palestra, vai se falar inglês. Há um congresso de medicina, vai se falar inglês. Lá no Japão vai se falar inglês. É mais ou menos isso o idioma que se usa geralmente nesses... Eu quero dizer que eu tenho o meu sinal. Não, quero ver. Eu tenho meu sinal. Deixa eu ver. Se você quer ver também, vai para o YouTube. Mais uma vez, hashtag fica a dica. Meu... Isso, seu sinal. Seu sinal de o seu meu sinal. Isso. Sinal é assim. Por quê? Porque antigamente, quando eu fazia Libras, eu tinha um cabelo bem curtinho, igual o seu. E aí, um surdo, a minha professora de Libras, ela me deu esse sinal que era do meu cabelinho. Agora me expliquem, porque eu não entendo. Porque cada pessoa tem um sinal, como que funciona isso? Professor Manolo vai te responder melhor. Isso é bom de aprender Libras, que você pode conversar comendo e bebendo, porque você está comendo. Não pode falar. É verdade. Olha só. Vamos lá. Então, cada pessoa tem um nome na língua de sinais, que é um nome que representa ela. Então foi o que ela falou, sinal. Então quando as pessoas falam, o Manolo, eles não falam Manolo, não fica soletrando como uma letrinha que muita gente pensa que língua de sinais é, as letrinhas, fica soletrando. Lembrando não. da Xuxa, né? Isso, sim, sensacional. A Xuxa ajudou a divulgar bastante, né? Mas não se conversa tudo usando as letras, né? E sim, só para falar o seu nome, meu nome é Manolo, mas aí você ganha um nome na língua de sinais, que é chamado sinal, que representa você. Então eles vão pegar geralmente uma característica, um cabelo, uma marquinha, talvez uma expressão, uma barba, sei lá, uma falhinha na barba. Eles pegam uma característica, um cabelo diferente, um brinco e te dão um nome na língua de sinais que é o seu sinal. Eu tenho uma coisa pra dizer. Manda. Porque o meu sinal, ele é aqui, né, por causa do cabelo, mas ele tem o N. Né? É o N de Nayara aqui. E o meu é um N também, só que é de Manolo, né? O N do meio do nome, e é aqui, porque eu tô sempre rindo, e tem essas covinhas, então é aqui daí. Aí, pra aqui, ó, é o N aqui, daí aqui nessa covinha você cruza. Cruzou, aqui, Manolo. Esse aqui é o meu sinal. E quem que dá esse nome, esse sinal? Boa, geralmente é o surdo que dá o sinal. Geralmente é o surdo. Existe meio que uma briguinha, tipo, mas por quê? Tal, mas deixa, a língua deles, geralmente é o surdo que dá o sinal. Então ele que vai olhar pra você e vai te dar um sinal. Ele vai te dar um sinal, mas aí você acata aquele sinal e aí você passa isso pra todo mundo ou não? Excelente pergunta, já vou pegar essa e juntar com outra. E se você não gostou do sinal? Por exemplo, vai que é alguma coisa, assim, você não tem, mas às vezes tem uma marquinha de nascença e alguma coisa aqui. Você fala, me incomoda essa marquinha, eu não gosto, não é uma coisa, me lembra uma coisa que não... Tudo bem, se eu falar, não gosto. Não, tudo bem. Daí, ali na hora, você já pode trocar o sinal, ele te dá uma outra característica, e daí você apresenta o seu sinal para outros, que eles vão fazer o que ela fez. Vão te perguntar o seu sinal, que é assim, uma mãozinha fechada assim, e daí você vai fazer para a pessoa, no caso eu vou fazer para você, qual o seu sinal? E daí você vai apresentar, eu sou, daí você vai fazer o seu sinal para a pessoa, como ela fez, o meu é aqui e tal. É assim, certo? Isso, assim? Exato. Assim é para cá, é para cá. É assim, na verdade é mais puxando de baixo para cima. De baixo para cima. Legal. Aí, ó, você viu? Assim como alguém fala um nome diferente, meu nome é, sabe, como se fosse um apelido. Como Julie. Tá. Mesma coisa na língua de sinais, você viu? Também, como é que é? É mais para cima ou para baixo? Mais para cá? Você viu? É uma língua, mesmo. Uma língua. Exatamente. Que legal. então, vai buscar o teu sinal. Não tem o sinal. Vai buscar o teu sinal. Vai buscar o teu sinal. Então, a gente viu, professor, que é muito importante você fazer essa inclusão das pessoas. Na verdade, eu tinha te cortado em uma frase para me exibir com o meu sinal. Mas eu não lembro o que a gente estava falando. Você lembra? Falando da inclusão, né? A gente estava passando por o ensinamento, né? Não sei se a gente chegou no mercado de trabalho, mas da importância disso tudo. Posso pegar um gancho daí, então, da importância da inclusão. Então, olha só, por exemplo, a gente, eu tô com dificuldade em alguma coisa, seu computador travou, você clica lá, não funciona, aparece erro 7632 lá. O que a gente faz? A gente entra no celular, pega no YouTube, coloca o nome no erro, ou no Google coloca o erro e descobre, dá um jeito. Ou manda uma mensagem para um amigo, dá um help aqui, se vira. Sim. Mas pensa que aquele conteúdo não está na língua do surdo.
Então, se ele não tiver aquele conteúdo, como que ele vai resolver? Não dá, porque não está na língua dele. Então, se o conteúdo, a importância da inclusão, a importância de sempre ter língua de sinais nos itens, nos produtos, tudo que você... Porque você vai estar incluindo o surdo ali, porque senão ele não vai ter como aprender muito surdo. Antigamente, hoje, graças a Deus, ainda bem que na internet isso evoluiu muito, mas antigamente você pegava surdos que não sabiam... Vou dar um exemplo, um amigo meu não sabia que existia gasolina e álcool no carro. Ele comprou um carro, ele tirou o CNH e ele não sabia que existia diferença de gasolina e álcool. Ele falou que ele ia no posto, daí o rapaz perguntou, ele falou, não sei o quê, põe um negócio de pôr no carro. Por que isso? Fala, surdo é burro? Não, pelo amor de Deus, não. O surdo só não tem a informação na língua dele. Se alguém chegar e ensinar, então tem 2 tipos, um é o álcool, outro é o diesel também, tem um de avião também. Nossa, sério? Então a inclusão, você inclui ele, colocou no idioma, pronto, ele aprende e vai embora. Não, e é importante você trazer isso, professor, porque nem todo surdo vou refazer a pergunta. Manda, tranquilo. Não é ter só a legenda em um vídeo não é suficiente para o surdo conseguir captar a informação. Não é capaz de captar a informação. É que nem todo surdo tem compreensão do português. Posso dar um exemplo? Claro que pode. Imagina que você caiu num país novo, um país que a escrita é completamente diferente. Só que você está... Na Rússia, por exemplo. Exatamente, excelente. Não vamos usar a Rússia não, ela está em guerra. Vamos... China, Tailândia. É tudo desenhadinho, desenho, Tailândia se perde. É terrível de achar alguma coisa. Isso que eu tô falando. Imagina você caiu lá na Tailândia, você está dentro de uma redoma de vidro. Então você não ouve o que as pessoas do lado de fora estão falando. Essas pessoas estão tentando se comunicar com você e estão falando. E você, eu não estou entendendo. Da pessoa, vou fazer mais devagar. Ela começa... Tu vai adiantar, o que é isso? Daí você fala, não. Ela fala, puxa, a pessoa pensa, já sei. Ela escreve em tailandês e coloca no vidro pra gente ler. Não vai adiantar nada, porque eu não conheço o idioma. Isso acontece com o surdo. Por exemplo, quando a gente é bebezinho na barriga da mãe, a mãe vai falando. A gente, depois de alguns meses, já começa a ter noção de alguns sons, ruídos. E começa a repetir, né? Isso. Depois nasceu, a gente vai repetindo. Papá, mamãe, a gente vai... Como funciona? A gente grava isso na memória auditiva. Chama memória auditiva. A gente tem um espacinho ali que serve para gravar os sons das coisas, das palavras, do som. Então a gente vai memorizando. Ó, filho, cuidado com a rua, hein? Ó, cuidado com o carro. Ó, a gente vai na casa da vovó. Todas essas palavras a gente vai aprendendo. Só que a gente não aprendeu a escrever ainda. Olha lá, 1, 2, 3 aninhos. Tá pequenininho. Isso eu presenciei. Olha que muito louco. Eu presenciei quando eu tava na escola. Eu fui intérprete quando eu tava na etapa 2. Aluninhos de 5 aninhos. Daí a professora estava ensinando ali, e de índio, escola, ensinando as palavrinhas ali e tal. Quando foi pro primeiro ano, olha que coisa louca, isso eu vi, eu falei, daí eu lembrei que a gente viu na pedagogia, é muito louco. Ela falou assim, vamos escrever a palavra bala? Então a professora falou, vamos escrever a palavra bala? Não sei, professor, não sei. Quer ver? Como faz? B-I-A, isso, B-I-A, lá, L-A, como a criança sabe? A memória auditiva, ela já ouviu essa palavra, e daí ela só está aprendendo que os símbolos, aquela coisinha esquisita tem um som de L, e com A, lá, ela vai memorizando. Beleza, então assim, nós aprendemos as palavras. E um surdo? Ele está na barriga, ele nunca ouviu som nenhum. Daí ele nasce, ele nunca ouviu som nenhum. Ele nunca ouviu som, de nada, nenhuma palavra, não tem nenhum sentido. Daí quando ele vai para a escola, a professora ensina que aquele desenho assim e aquele desenho assim não tem som, não tem som. Então para ele memorizar uma palavra, olha que coisa muito louca. Tem um amigo meu, haters, calma aí. Depende de surdo para surdo, cada um tem um jeito, cada um memorizando. Presta atenção. Esse meu amigo específico, eu falei, mano, como é que você consegue aprender palavras e memorizar? Porque pro surdo é muito difícil, porque ele não ouve as palavras. Ele falou o seguinte, olha o que eu faço. Eu pego uma palavra nova, sei lá, caixa, por exemplo, palavra caixa, ele leu, o que é isso? Daí ele pede pro intérprete, um amigo dele, tal, caixa é aquele negócio que a gente guarda coisa, tal. Isso é caixa, beleza. Ele escreve essa palavra caixa no celular, tal, beleza. Antes de dormir, ele pega esse celular e ele olha e fala, C-X, não, C-A-I-X-A. Ele fica soletrando
umas 5 ou 10 vezes. Amanhã ele faz a mesma coisa. Amanhã a mesma coisa. Amanhã a mesma coisa. Por mais ou menos uma semana para decorar uma palavra. Agora eu pergunto, por isso que eu pedi o livro. Quanto tempo ele demoraria para memorizar as palavras de uma página de um livro? Nossa. Um parágrafo. E um livro inteiro? Calma, cada surdo tem o seu tempo, cada um, se você treinou mais desde pequeno é mais fácil, mas estou falando desse amigo específico. Então, por isso, você colocar legenda nos seus vídeos vai ajudar, mas pouquíssimos surdos. São poucos que conseguem estudar o suficiente e aprender o português, porque não é a primeira língua deles. A primeira é a língua de sinais. E daí, com apoio, ele consegue aprender português, mas é mais difícil, demora mais, então não são todos que conseguem. Então, por isso, a língua dos surdos é a língua de sinais mesmo. É a língua dos sinais e é isso. Exatamente. Então é por isso, mais uma vez, a importância de a gente ter um intérprete de Libras nos ambientes em que a gente está. Inclusive, teve dois shows específicos. Um foi do Wesley Safadão, que ele colocou um intérprete de Libras. Quem começou, acho que foi a Marília Mendonça, se não me engano, na pandemia. Foi na pandemia, na live. Mas, pelo que eu vi, nos shows físicos mesmo, assim, ao vivo mesmo... foi o Wesley Safadão e agora a Joelma também, se eu não me engano, colocou um intérprete de Libras e um cadeirante como dançarino. Olha, que incrível. Então eu acho que a gente tá... Aos poucos, a língua de sinais está ganhando valor e visibilidade, né? As coisas estão aos poucos, né? Mais um aqui, um ali. Tal. Isso é muito bom, Quando você começou a contar essa história do nascimento, né? Me fez lembrar um filme que foi indicado ao Oscar, não lembro se ganhou, também não lembro o nome do filme, me desculpem, mas conta a história de uma família que, na verdade, é uma família de pescadores que eles são surdos. E um só, é o pai, a mãe e 2 filhos. A filha, ela é a única que não é surda. O contrário. É o contrário. Então ela cresceu nessa família, a única que fala, e ela virou a intérprete deles para tudo. Eu lembrei de uma surda. Aconteceu exatamente. Ela é surda, os avós surdos, primos surdos, a família inteira surda. Então ela cresceu, para ela, a língua que ela estava acostumada desde pequeno é a língua de sinais. E um dia ela, um pouco maiorzinho, foi com os amigos da rua, e os amigos da rua estavam falando. E ela achou aquilo esquisito. Porque antigamente, não tinha TV antiga, né? Sueli Ramalho, quem quiser coloca, é muito louca a entrevista dela. E daí ela... E os amigos, ele falou, o que é esse negócio que tá abrindo e fechando a boca? Ô mãe, o que é esse negócio que eles estão abrindo e fechando a boca? Porque ela nunca tinha visto a fala, ao contrário, olha que coisa muito louca, né? E daí a mãe falou, então filha, é mais ou menos assim, eles mexem a boca, sai uma vibração, e essa vibração entra no ouvido, isso pega, mãe. Enfim, então é ao contrário, é exatamente essa situação, né? Porque todo mundo fala um idioma e eu ver o outro é o diferente, né? Sim. O outro é o estranho, é o, ai meu Deus. E esse filme é até interessante dentro do contexto, assim, do conteúdo que a gente está trazendo, porque ele mostra uma realidade, assim, que é uma família de pescadores, né? E tem uma situação lá do qual eles não gostam, assim, tem um grupo de pescadores e eles querem se posicionar no meio deles. E depende da filha para falar. Eles não têm credibilidade para falar, né? Porque ninguém dá atenção para eles. Quando ela começa a interpretar traduzir o que eles estão falando, né? Aí o pessoal começa a apoiar eles. Aí eles fazem uma certa movimentação ali no cenário, então... Quem souber o filme, coloca aí nos comentários, que eu quero saber depois, quero assistir. É verdade. Então, assim, como que é importante, né? Você ter essa representatividade, assim, ali também, né? Tipo, eu achei muito bacana. Eu vou falar um negócio... Sabe como eu aprendi Libras? Sabe por quê? Não foi porque eu falei, nossa, hoje eu acordei e vou fazer Libras. Como? Porque eu fui fazer teatro numa ONG, eu morava em Santos, né? Eu morei durante 8 anos em Santos, eu falei, vou fazer teatro porque eu quero melhorar meu posicionamento. Ok. Só que essa ONG é uma ONG inclusiva, né? Ela foi uma desinstitucionalização, que palavra difícil, de um manicômio, do Anchieta, que é super famoso no Brasil, né? Então foi uma desinstitucionalização. E daí eles trabalham com pessoas com deficiência através da arte e da cultura. Então lá tem pessoas com autismo, tem pessoas com deficiência auditiva, tem pessoas com deficiência física e outras coisas. Então eu fui lá, comecei a fazer teatro, só que quem estava comigo nas aulas eram pessoas com autismo de todos os níveis, de
todos os níveis, do mais leve até o mais grave, e pessoas surdas. E aí, para você fazer uma peça, você tem que praticar a inclusão. Não tem jeito, porque como é que você vai se conectar com aquela pessoa se você não sabe, se ela não consegue te entender? Que boa sacada, né? Exato. Que sensacional. Aí eu falei assim, então agora eu vou ter que fazer libras para eu conseguir, pelo menos, me conectar com eles e a gente fazer a peça, né? E aí foi muito interessante porque eu na época tinha muito, eu tinha preconceito do tipo, eles não sabem o que eles estão fazendo, então eu vou ter que ajudar. Mas tinha outras pessoas sem deficiência comigo também. Só que eu, na minha mentalidade ali, né, naquela mentalidade, falei, eu vou ter que pegar na mão, vou ter que fazer alguma coisa. E não era. E minha professora, que hoje virou uma amiga, ela falou assim, Nayara, eles sabem o que eles estão fazendo. Você não precisa fazer absolutamente nada. E eles tinham mais... Expressão facial corporal? Muito melhor do que a minha. Até então que eu saí do teatro e fui fazer só Libras. Eu tô na Libras. E eu falei, não, o teatro não é pra mim, mas foi muito interessante. Foi aí que eu descobri o que era de fato inclusão. É isso aí, porque é só outro idioma. É só outro idioma. Exato. Não precisa de uma ajuda, de um apoio, de um dó. Não, é só outro idioma. Exato. Você não precisa você não precisa ser a muleta da pessoa. Ela não precisa de você. Você só precisa praticar a inclusão. É isso aí. Então, eu era intérprete na 7ª série uma vez e aconteceu isso. A surda caiu o lápis, as pessoas... Tá aqui o lápis. Não, deixa ela passar na frente da fila. Ué, ela tem problema na perna que não consegue ficar em pé na fila? Exato. Sabe? Daí as pessoas foram mudando os aluninhos e a professora, com a ajuda da professora em sala, foi mudando essa mentalidade. É verdade, né? Ela só fala outro idioma, ela não precisa de uma ai, meu Deus. Não, é essa visão que é importante, né? E chegar que o surdo, ele só fala, imagine que ele é um americano ali e ele não fala português. Pronto. Daí precisa de um intérprete de inglês para falar o que ele tá falando ali, para eu entender. Se você não sabe inglês, você vai precisar do intérprete, pronto. Se você sabe inglês, fala com ele em inglês, tá resolvido. Exatamente isso. É isso. E aí, depois que eu tive esse puxão de orelha, eu falei, despertei para algo maior. Então, por isso que é uma forma de discriminação quando a gente chama o surdo de uma pessoa especial. Né? Doeu. Né? É uma discriminação. Porque todos nós somos especiais. Não é porque ele tem a deficiência auditiva que ele precisa que você faça as coisas para ele. Uma dúvida muito comum uma pessoa falar, como eu falo? Eu falo deficiente auditivo, falo surdo mudo. Não fale surdo mudo. Não fale surdo mudo. Eles não gostam de surdo mudo. E também deficiente auditivo geralmente é usado para quem tem baixa audição. Então aquela pessoa que ouve um pouquinho, mas fala normalmente não usa língua de sinais, não todos, mas alguns. Enfim, e surdo eles falam, eu sou surdo. Pronto, eles falam, eu sou surdo. Assim como cego, tinha um amigo cego, eu falei, mano, o que eu falo deficiente? Eu falei, não sou deficiente. Eu sou cego. Então, ok, beleza, então cego, surdo, ok. Então, Mas lembrando que é sempre importante, na dúvida, chama pelo nome. Se não ouvir, você faz em Libras. Editor, põe o Carlos Alberto. É isso, na dúvida. Nossa, foi uma boa sacada. Mas aí, professor, é difícil aprender Libras? Boa pergunta. Não é difícil. Se você entende o sinal, você não esquece mais. Quer ver um exemplo? Eu vou te ensinar um sinal, por exemplo, o sinal que eu usei no Shark Tank, que eu ensinei os Sharks, e depois de mais de Só para vocês saberem, o professor Manolo, ele é fundador da Duo Libras. Sim. Ele não fez o merchan dele, mas eu estou fazendo aqui agora. E ele participou do Shark Tank e conseguiu um investimento. Sim, né? Sim, não, foi muito legal. Foi uma experiência única. E assistam lá o episódio, coloca Duo Libras Shark Tank, que você vai ver, eu fiz a tradução embaixo. E eu troquei as roupas dos personagens de cada Shark, ficou bem diferente. Enfim, você vai fazer isso aqui também? Vou aproveitar a pausa só para falar do nome do filme que eu achei aqui. Garoto, manda. O Ritmo do Coração. O Ritmo do Coração. O Ritmo do Coração. Fechou. Ou Coda, tá? Tem esses dois nomes. O Coda. Esse filme é famoso. O Coda. Sim, que Coda. Foi agora, né? É isso. Coda, na verdade, são filhos ouvintes de pais surdos. É chamado Coda. É esse termo, exatamente, child, não é em inglês o termo lá, a abreviação é Coda. É isso, como chama em português? Como é que foi traduzido? No Ritmo do Coração. No Ritmo do Coração. Legal, já anotem aí, galera, para assistir. É isso.
Onde a gente tava? É que alguém já escreveu na descrição, Pedro pegou aqui. Brincadeira. Tá ligeiro, tá ligeiro. Eu tô aqui, assim, tava quietinho, assim, tipo, procurando aqui, fingindo que não tava mexendo no celular. Gente, a gente teve um ritmo do coração meio acelerado aqui, que até tivemos um probleminha técnico aqui. A gravação. Acabou cortando, mas voltamos. Voltamos. Professor Manolo. Boa. É difícil aprender Libras? Então, se você entende o sinal, fica fácil de memorizar. Quer ver? Vamos dar o exemplo que eu dei no Shark. Vamos lá. Então, faça assim com a mão. Isso, faz dinheiro. Shark, dinheiro. Fácil. E agora você vai colocar do lado do seu braço mesmo, não cruza para o outro lado, do mesmo lado que você está fazendo, faça aqui daí, assim. Esse é o sinal de lápis. Daí eu falo, se eu só jogar esse é um lápis, daí pra você memorizar isso vai dar socorro, vai ter que anotar, como é que peraí dedo aqui, é maior trabalho. Se você entende, você memoriza mais fácil. Por como? Lembra quando você era pequeno? Lembra você, seus amiguinhos, estavam com lápis na e ficava girando e mastigando o lápis? O gostinho de madeira. Exatamente. Ele lembrou exatamente. A gente tá arrasando isso. Então, até lembrou certinho o roteiro. Editor, desculpa, editor, bagunça aqui. Vamos lá então. E daí o sinal de lápis, pronto. Aí se você entende, você pega uma sinapse que você já tem, que é de você pequeno, fazendo assim, pegando um lápis, e você junta com o sinal, você memoriza muito mais fácil. Então, por isso, eu gosto de ensinar desse jeito, ensinando o motivo. Não sei se você reparou, eu perguntei o seu sinal, eu perguntei o porquê. Todo sinal que eu aprendo novo com surdos, mas isso desde pequeno. Isso funcionou comigo, porque eu pegava uma coisa, esse é o motivo. Daí eu memorizava mais fácil. Funcionou comigo, eu tentei com os alunos e funcionou também. Que foi, por causa do meu cabelo e tal. Pronto, eu imaginei você com o cabelo mais curtinho, e daí eu não esqueço mais o seu sinal, porque o seu motivo. Entendeu? E assim funciona, eu ensino para os alunos e os alunos vão embora. Agora, então não é difícil. Além dos sinais, né, feito com a mão, expressão facial faz parte? Excelente pergunta. Tem gente que acha que é só aqui, né? Só aqui paradinho aqui, mexer. Não, a língua de sinais, um sinal é composto por a mão, o movimento do sinal ali com a mão, com o rosto e às vezes com o corpo. Não, agora vocês perceberam que, além de ser ruim em teatro, eu também sou ruim na língua de sinais, né? Não, olha lá as expressões. Olha lá. Minha professora dizia que eu era natural demais. Sério? Olha, facilidade. Não é facilidade ainda. Mas eu tinha que teatralizar mais. Mas tudo bem, vamos lá. Costuma. Que nós ouvintes, nós não temos esse costume de se... a gente não tem isso. Potencializar a nossa emoção, né? Exatamente. Por quê? Porque a língua o português, você não tem que ficar falando, eu estou bravo. Você não precisa ter essa expressão facial, mas a gente faz sem perceber. Ninguém fala assim, imagina a mãe brigando com o filho. Filho, não, vai mulher aqui, eu vou jogar. Vai lá, nem você. Mãe, e você que não tá gostando é tipo... Socorro. Mãe, você tá louca. Não, pelo amor de Deus, não vai chamar tua mãe de louca. Não joga chinelo na galera. Mães, por favor. Enfim, mas a gente faz expressão. É que o que acontece é quando você está aprendendo o sinal, você às vezes fica focado no, pera, a mão movimento, agora para baixo, tem que lembrar de fazer o corpo, e você esquece da expressão. Sim. E daí, lógico, com o treino e tempo, isso vai natural, daí você faz a expressão e tal. Quer ver o sinal de canguru? O sinal de canguru é um sinal que tem expressão corporal também. Faz assim com a mão assim, coloca aqui na frente. Isso. E agora eu vou fazer o sinal de canguru, que é assim. Assim, pulando. Nossa, mas tem que fazer isso. Sim, se você fizer só assim, não é nada, tá errado. Então o sinal não é só a mão, não é só a expressão facial, o rosto, né? É também, muitas vezes, o corpo também. Sim, exato. E sabe como isso faz diferença, né? Porque lá ainda nessa ONG que eu fazia teatro, lá tinha várias coisas, canto para... E os surdos participavam, então eles... a gente tinha a minha professora, né, ela não é surda 100%, então ela tem baixa audição, né? Então ela traduzia. Então você via que quando ela estava traduzindo, quando era tipo amor, I love you, amor. O senhor de amor, isso, vai. Amor, isso, I love you. I love you, isso. Só que ela não fazia, tipo, que nem eu tô fazendo aqui agora, amor, I love you. Ela,
Amor, I love you. Faz de novo. Ó, galera, olha a expressão corporal. Faz de novo. Olha, parou. Olha o corpo dela, como entrou, fez um amor. Você viu isso? I love you. Ombro, tá vendo? Automático. É expressão. Isso é um sinal. E é Só prática. assim, Exato. tá errado. Falta o sentimento. Exatamente. E uma coisa que ela sempre falava pra mim era assim, se você não fizer a expressão, talvez eu não entenda e talvez ache que você esteja mentindo. Sim, às vezes você está sendo cínico. Você É, tá falando a verdade, exato. porque você não está mexendo ali. Exatamente. Por exemplo, quando alguém está bravo, se você não interpretar bravo, a reclamação, a coisa, pode sair suave. Sim. E às vezes não é bem um puxão de orelha mais firme. Então tem que fazer mesmo, faz parte do idioma. A língua de sinais tem expressão facial corporal. Muito Exatamente. doido. Incrível, exato. incrível. Uma vez ela foi me atentar uma outra pessoa. Ela virou pra mim, agora só quem tá no YouTube. Caramba, ó, de novo, fica a dica. Ela olhou pra mim e falou assim, ó. Daí ela falou a fulana. Isso dá pra entender, cara. Você não sabe Libras. Ó. Ciúmes. Daí eu falei, tá bom, já entendi. Daí eu falava pra ela, para, que ela vai entender. Eu falava, para. Socorro. Para! Mas é interessante isso, né? Porque eu acho que quem não tem contato com a Libras ou com a comunidade surda não faz ideia do quanto isso é importante. Tem gente que fala, por que você tá fazendo careta? Acha que é careta que tá... Não, faz parte do idioma, a expressão facial. Tem que ter. Tem que ter. É edição exclusiva para YouTube hoje. Hoje é edição exclusiva para o YouTube. Pedro, alguma pergunta para o professor Manolo? Vamos ver aqui qual é a sequência. A gente falou do impacto já? Falamos do impacto? Não, acho que não pode das ir. empresas. Show de bola, bom. Além do você é aprendizado, né? Além do aprendizado, né? O impacto que isso pode ter, assim, de uma empresa contratar um surdo. Boa, por exemplo. vamos lá. Então, você é empresário. Olha aqui, você que conhece algum amigo empresário, não sei o quê, presta atenção. Os surdos, eles trabalham, eles compram, eles vivem, tem filho pequeno, tem filho adolescente, eles vivem, eles consomem. Então você que é empresário ou conhece alguém, gente, coloca Libras, é importantíssimo ter Libras ali, porque muitas vezes o seu cliente não tem ideia que o seu produto mega incrível, que você vende pra caramba, ele não sabe, ele não compra, ele pode comprar, ele está comprando qualquer coisa ruim ali, porque ele não tem ideia. Se você fizer em Libras, ele vê, fala pro outro, viu, a verdade, esse negócio funciona mesmo, daí um compra, um fala pro outro, a comunidade surda é assim, né? Então um fala pro outro, isso aqui espalha. Não, Então, vamos muito, impactar muito. mais os empresários que estão nos ouvindo? Manda. Qual é a quantidade qual é o tamanho, a dimensão da comunidade surda no Brasil? Boa pergunta. O IBGE fala 10 milhões, mas entre deficientes auditivos e surdos, né? Então varia muito. Nem todos esses 10 milhões utilizam língua de sinais. Então, imagina mais ou menos com base nisso que é 2,7 a 3 milhões. Mas, eu vou falar uma coisa. Meus amigos surdos, ninguém do IBGE foi falar com eles. Porque o IBGE chega aí... Bate palma. Ai, gente. Pegou? Não. Pegou? Gente, pelo amor de Deus. Não. Ou Deixa liga. só... Ou liga. Aí, pronto. Agora é isso. Lógico, tem alguns surdos que tem campainha com luz, tem alguns, mas nem todos, e não funciona, às vezes ele não está em casa. Então, meus amigos, eu conheço surdo no Brasil inteiro, eu não lembro nenhum deles falar, o IBGE uma vez foi em casa, perguntou, e se por um acaso ele conseguiu, chegou o surdo, o rapaz da IBGE não necessariamente domina o idioma para fazer todas as perguntas. Então, eu acho que esse número é muito maior do que a gente acha, né? Sim. E professor, você acredita que o nosso país ele está caminhando para ser um país inclusivo? Passos lentos, mas tá indo. Tá indo, já é muito melhor do que quando eu comecei. Quando eu era pequeno, que eu lembro de ir, a gente ensinava a Bíblia para as pessoas surdas, ia na casa dos familiares, e tinha familiar que falava, não, que esse negócio de mexer mão? Meu filho não precisa mexer essas mãos aí, ele vai falar, não sai daqui, sabe? Eles tinham uma visão de que, tipo, e vou falar um pouco mais, ainda um pouco antes, eu tenho uma amiga minha, hoje ela tá com 60 e pouco, 70 anos. Então, na época da adolescência dela, ela frequentava um colégio interno, que era, né, e tal, e ela falou, quando a gente fazia língua de sinais,
Ela falou, as freiras chegavam e você é macaco pra mexer mão, você não tem que mexer mão, você tem que falar, para de mexer a mão. Apanhava se fizesse língua de sinais antigamente. Então, vendo, e ela falava assim, a gente ia escondido, uma ficava de olhinho nas frestas, de noite a gente acendia uma vela e ficava conversando, porque ela falava, a minha língua é essa, olha, e eles proibindo. Então, e hoje você ter na televisão, ter pronunciamentos, ter isso em língua de sinais, nossa, a evolução já teve uma evolução boa, mas ainda falta muito, né? Falta muito, mas teve uma evolução sim. E mercado de trabalho? Como que você vê o mercado de trabalho? Pedro, só antes da gente entrar nesse assunto, uma coisa que eu queria perguntar para você. Manda. O que aconteceu na edição do Big Brother neste ano, que o Tadeu Schmidt, que estava comandando lá o Big Brother, ele fez uma linguagem de sinal com os participantes. Você acha que isso é algo importante para trazer essa representatividade? Big Brother eu não vi. Eu não vi. Tudo bem. Não que eu assista. Não que eu assista. Porque eu tava passando no feed e apareceu. Teve uma boa repercussão não, isso. Mas de fato é que eu realmente não acompanho assim de assistir e tal, mas como vira e mexe a gente tá encontrando no Instagram e tudo mais. E eu vi que tinha uma participante que ela teve que aprender a língua de sinais para ensinar os seus alunos aulas de biologia. E aí, quando eu acho que ela estava no paredão, se eu não me engano, o Tadeu Schmidt, que comanda o programa hoje em dia, daí ele fez um sinal para ela do tipo, fica tranquila, que não é você que vai sair. Em língua de sinais. Que legal! E isso foi assim, eu vi que teve uma repercussão muito positiva, tanto para ele quanto para o programa. Falou, caramba, um programa da Globo, da Rede Globo, trazendo isso. Com a audiência lá em cima, né? E ele trouxe isso, tipo, teve uma super repercussão, isso daí foi bem falado, né, nas redes sociais. E acho que ele fez mais que uma vez, né? Isso. Eu estava uma vez na UFSC, um professor surdo, ele falou sobre o valor da língua. E é exatamente isso. Ele falou assim, olha quem sai do Letras Inglês. Você vê que a pessoa faz letras em inglês porque ela está no restaurante falando inglês, ali no lanchonete da faculdade, ela está no salão falando inglês, está no corredor falando inglês. Mas isso não acontece com os outros idiomas, não acontece com Libras também, ele falou. As pessoas aprendem, o ouvinte aprende lá e daí começa a falar. Ele falou, por quê? Porque o idioma tem um valor, uma visão de valor. Nossa, você fala inglês, uau! Né? E língua de sinais tem essa visão de, ai, coitadinho, o surdo, ai, ajudar o deficiente. Não precisa. Colocando esse idioma e isso é uma expressão capacitista, né? Exato. De, meu Deus, eu vou aprender para... Não, tendo a língua de sinais na Globo, tendo na televisão, tendo no YouTube, isso faz com que o idioma aumente o valor e as pessoas enxerguem com outros olhos. Por exemplo, o que aconteceu no governo quando recebeu a faixa, né? E a esposa do Bolsonaro ela fez língua de sinais, não apoiando o governo, pelo amor de Deus, haters, calma. Tô falando aqui língua de sinais. Sim. Quando teve essa ação dela, essa atitude, a comunidade surda, eu comecei a conversar com eles, aleatórios, falando, mano, precisa ver, eu tava no carnaval, as pessoas chegavam em mim, antes elas me ignoravam, hoje elas vêm. Você entende que um pequeno ato de você colocar a língua de sinais em destaque faz com que as pessoas surdas e a comunidade tenham uma visão diferente. Esse é o ponto, tá, haters? Calma. É isso que eu quis dizer nesse ponto. Então é importantíssimo. A gente não tá falando que a gente apoia ou discorda ou qualquer coisa do tipo do governo, mas a importância da representatividade. Exatamente. A língua de sinais estando lá, uau, isso faz com que as pessoas enxerguem, tem um amigo meu, ele precisa, sabe, enxerga e dá valor ao idioma. É exatamente isso. Muito bem. Amor, desculpa, eu tinha te cortado, mas por favor. Desculpa, por favor. Não, foi importante. A minha pergunta era, tipo, como que o mercado de trabalho, né? Falando do mercado de trabalho para essa população, para a população surda. Como que é para ingressar no mercado de trabalho? Se as empresas também estão, né? Quais são os benefícios ou não? Tipo, boa. Muito diferencial. As empresas, elas querem contratar, muitas têm essa abertura de querer contratar, mas acontece muito o seguinte, o surdo não tem o currículo necessário. Por quê? Às vezes ele vai fazer um curso e não está na língua dele. Então ele não consegue se capacitar e daí às vezes ele não consegue uma vaga por causa disso. Mas muitos conseguem, às vezes entram em trabalhos mais simples, mas não conseguem subir
Por quê? O curso não está no idioma deles. Isso aconteceu direto. Um amigo meu surdo falou, eu precisava fazer um curso de Excel, isso lá atrás. Hoje, infelizmente, já tem um curso de Excel em Libras, mas ele falou, eu precisava fazer um curso, o meu chefe falou, cara, eu vou ter que te mandar embora, porque você não tem... Você precisa fazer um curso. Ele, tá bom. Daí ele foi em um monte de lugar e não tinha em Libras. E a importância, de novo, né, que a gente volta na importância de ter, já lá atrás, tendo lá, ele se capacita, ele consegue entrar com mais facilidade. Mas, lógico que isso não é impeditivo, né? Tem surdo que é piloto, tem surdo doutor em linguística, tem surdo que... Então, se ele tiver a oportunidade de estudar no idioma dele, ele vai embora, porque, como a gente viu, só fala um outro idioma, né? Não tem uma dificuldade, algum atraso, não, só fala outro idioma. Então, isso acontece, infelizmente, no mercado de trabalho, mas está se aumentando, né? Cursos, começando a pensar em língua de sinais e tudo mais, isso vai facilitando. E eu vou fazer um merchan aqui, que antigamente a gente não tinha, não tínhamos cursos aqui. Não sei se você sabe, professor Manolo, deixa eu começar de novo. Vamos lá. Que o Instituto ESO tem uma plataforma com mais de 700 cursos gratuitos Acho que a Carol aqui. comentou. Dentro da nossa plataforma, mais de 700 cursos. E agora a gente começou a traduzir esses cursos para a língua de sinais. Não brinca! Então, a partir dos novos cursos que a gente está gravando, já vai ter o intérprete de Libras para levar essa educação empreendedora para toda a comunidade surda. Que sensacional! Nossa, maravilhoso! Vamos pensar em divulgar isso em Libras, fazer uma divulgação em línguas para chegar neles. Exato. Porque às vezes tem o conteúdo, mas se não está na língua deles, eles não chegam, não sabem que tem. Se não tem a comunicação direta, essa ponte, isso aí. Exatamente. Precisa ter essa comunicação direta, que senão a gente não conseguir, não adianta ter e não comunicar, né? Exatamente, exato. E não adianta comunicar ligando, batendo palma, de casa em casa. Não vai. Né? Não. Porque é mais difícil. Exatamente, exato. Bom, professor, nosso episódio está chegando ao fim. Mas foi muito bom estar aqui com você, viu? Né, Pedro? Adorei. Muito obrigado pelo convite. Adorei. Não, mas ó, a gente ainda não finalizou, não. Eu não te mandei. Tá a gente pausa, Socorro. porque agora vem as perguntas finais, do né? canceriano. A gente tem um ritual aqui antes de terminar, a gente faz 3 perguntinhas. Ai, socorro. Eu tenho perguntas do canceriano. É isso. Hoje a gente tá muito do horóscopo aqui. Sobre a brincadeira. Né? Porque como foi zoado, As lágrimas. Zoado por Mariana. Água, porque as lágrimas vão vir. As lágrimas vão vir. Lembre-se que canceriano, ele é uma pessoa rancorosa, viu, professor? Professor, ele é capricorniano. Você falou aqui, né? Workaholic, não falei aqui, falamos, conversamos fora. Foi no backstage. Foi os bastidores, gente, foi piadinha. E aqui eu acho que o pessoal tá cansado de dizer que eu nasci entre 2 estrelas. A Xuxa e a Anitta. Eu faço meu aniversário entre elas. O Mariana. Eu vou embora. Socorro! Corre! Distraiu ela, você corre. Não vou mais fazer as perguntas. Vamos para as perguntas. Brincadeiras à parte, mas perguntas para você refletir. Se você morresse amanhã, qual impacto social você gostaria de deixar aí para a comunidade? Ô, meu sócio, Márcio, pega o curso e manda pra galera. Faz pra galera, divulga aí. Eu não tô vivo, mas continua divulgando aí. Vamos lá, porque daí quanto mais pessoas aprenderem língua de sinais, mais fácil vai ser a vida do surdo em tudo, né? Em qualquer área. Sim, exato. Desculpa. Tranquilo, respira. Uma pausa. Água. Não é Covid, não é Covid. Tá vendo? Chegou já, já começou a chorar, entendeu? Difícil fazer Mariana chorar, hein, Pedro? Difícil, mas um canceriano já me fez chorar. Mas não foi você. Não foi com medo. Não, a gente quebrou total o clima dessas perguntas finais, mas tudo bem. Vamos lá. Qual mensagem, ou uma palavra, ou frase que as pessoas lembrariam de você? Ele não tá fazendo sinal, tá? Eu tô fazendo sinal. Se você tá no Spotify, ele realmente tá pensando. Uau, de mim? Caramba! É profunda. Eu vou responder em Libras. Mais uma vez, pessoal do Spotify, vai ter que ir no YouTube. É isso! A gente vai responder nos stories do episódio. Pra ver, é importante, segue lá, como é que é o arroba...
@Instituto Êxito. Vou responder Não, é no sinais. Instagram? No Instagram? É. Ah, não, é @êxito.instituto. Êxito é o contrário. É o contrário. Êxito.instituto. Segue lá que a resposta que eu ensinei esse sinal aqui vai estar lá. Ganha mais seguidores lá. Essa é a Estratégia. mensagem? Ó, o marqueteiro. Tá bom. Então, Tá aqui a mensagem, ó. Tá aqui a mensagem. beleza. E como você gostaria de ser lembrado? Como alguém que ensinou línguas de sinais pra galera. É isso aí, que as pessoas lembrem de eu ensinando e explicando e pulando o mortal. Trazendo língua de visibilidade sinais. para a comunidade surda, né? Exatamente, levando a língua, levando, né, o surdo para olha, galera, aprendam, se comuniquem com eles. Eu quero, enfim, acho que é isso. Gente profunda, hein? Cuidado. Com toda essa alegria e energia, né? Com toda essa alegria. Olha, o tema do nosso podcast são sinais em Libras. Agora eu quero perguntar para o professor Manolo o que esses sinais significa. Deixa eu ver, porque eu escolhi aleatoriamente qualquer. Ou seja, nada. Não significa nada. Eu quero deixar você curioso para viver. Ah, meu Deus, ele vai olhar todo o... Ó, minha programação no Trello, olha aí, vai. Tó. Ok. Qual que eu posso... Não vale tá fazer um aqui. Não pix, tô hein? olhando aqui. Não vale fazer um pix pelo celular. Aqui. Vamos lá, então esse aqui é uma mão que não tem o sinal de parar, mas você pode usar ele como um representativo de para, mas não é o sinal de parar, mas pode ser uma opção. Esse sinal, os próximos você sabe, fala pra galera. I love you, te amo, eu te amo. É um dos sinais que é universal. E eu posso explicar por quê? Pode, com certeza. Vá, capricha. Deixa eu ver se eu Eu lembro. vou ver nos próximos aqui. Porque o I é assim, né? O mindinho. Isso aí. Aham. E o L, o love, né? Então, I love E you. o Y? O Y é assim. Aí, exatamente por isso, olha, tem o Y aí também. Daí faz o Ó, isso. aguenta aí, galera, olha só. O I, O I, faz todos, continua Tá. isso. O I tá aqui, que é o I, o L tá aqui também, e o Y são esses dois também, tá? Então os três. Eu vou te ensinar mais um. I love you. O I really love you. I Que really daí você faz a letra R. Aí, essa daqui, lembra desse? gente, Agora você só vai fazer assim, dar uma cruzadinha. Esse é a letra R. você Então é chega mais no um date plus, com plus. você chega no date com um crush. Tem que ser você canceriano, chega porque daí o ariano ele foge. Então, o Ariano ele vai olhar e falar assim: amore, pelo amor de Deus, é o nosso primeiro encontro. É o nosso primeiro Agora que encontro. você- Crush Ele da vai pegar a Nayara, se aliança. você chegar e fizer assim, você tá... Perdeu. Você já tá descartado da minha lista. Eu vou achar que você é um possessivo. Um canceriano e fala, sério, já a aliança no bolso. Canceriano já vai já chegar. ali, já ajoelhou, já tá. Casa comigo. Já chega com a mão assim. Eu aceito. Boa. Próximo. O próximo é a letra R que a gente acabou de ver. É a letra R, então você cruza os dedos aqui. Isso é a letra R. Não tem nenhum significado só ela, é só a letra R. Radical. Uau! Vamos lá. O outro é um soquinho, que eu coloquei aqui também, aleatório, era só uma mãozinha. O outro é palmas, pode ser um dos sinais de elogiar alguém. Então, assim, olha a expressão, quero ver a expressão. Aí tem- Vai lá. Parabéns. Esse Franziu a daqui testa. ou não? Exatamente, faz aí, mocinha. Tem que franzir a testa. Nossa, gostei do mocinha. Obrigada, professor. Obrigada. Nossa, 18 aninhos mal aí, sabia. 18 aninhos nas costas, Ah, né? professor. Mocinha, como É, ela tá vamos falando, achar mas que assim, é. Palmas. É e palmas o para aplausos ouvinte, então é assim, os ouvintes estão batendo palma, você pode fazer assim, mas o próximo é o palmas em língua de sinais, que é isso daí, pode fazer, Que é fazer. o- Exatamente, que é o bater palmas em língua de sinais, os surdos batem assim, não tem som, né? Então assim, palmas em língua de sinais. Muito então era isso, bem. não tinha um significado ali, é só para vocês ficarem Não, tem um curiosos. baita de um Mas significado, cada um né? tem um sentido ali, o sinal. Então, pessoal, se você quer saber mais, professor, onde as pessoas podem te encontrar? Editor, escreve aí na tela, @Duolibras. É D de dado, mas tá aí, vocês estão lendo, não preciso ficar... É Duolibras. Vou fazer em... Aí, vamos lá, vamos intérprete aqui. Então, é @Duolibras. Aí! E o arroba. Facinho, faz a UA. Ai, bati aqui. Desculpa, o editor vem matar, que é a segunda vez que eu bato aqui. Ele vai ficar, agora ele tá vermelha, por isso. Tomei uns tapas. Vamos lá, UA, brincadeira, editor, Ué. muito boa. Amizade, calma, respira. O A, então faz a letra A e você vai fazer o círculozinho do arroba. Então você estica o indicador
e faz arroba. Essa eu não sabia. Tá vendo? Então, arroba. Que é o A e o círculo, né? Aquele círculo em volta do arroba. Arroba, fácil. Então você faz o primeiro e depois arroba, exatamente. tá bom. Exatamente. Legal, Arroba gostei. Duolibras. Facinho, segue lá. Eu criei um curso com 120 episódios, é tipo uma série. Uau. Em Libras, é uma série, porque muita gente fala assim, eu aprendi inglês assistindo Friends, assistindo How I Met Your Mother, porque você é divertido, é gostoso, então eu fiz isso em língua de sinais. São 120 episódios, que bacana. Tem vários personagens diferentes, porque assim como no português dá tempo ainda? Dá tempo? Dá tempo. Tem HD, editor, tem HD ainda, tá mais um pouquinho? Ok, vou rapidinho. Assim como no português tem pessoas que falam diferente, na língua de sinais também tem. Por exemplo, tem pessoas que usam mais gíria aí, certo, mano, como é que você tá velho ontem? Tem pessoas que falam assim, tem pessoas que são mais formais e falam, olá, tudo bem, como é que você... e usa... Na língua de sinais isso também acontece. Então muita gente às vezes faz curso de inglês e fala, eu consigo entender o professor, mas quando eu pego outra pessoa falando, eu não entendo, porque é o jeito diferente. Então para isso não acontecer em Libras, eu fiz vários personagens diferentes. Que legal. Em várias situações, cada um expressando de um jeito, para a pessoa entender de várias formas. Fala que vocês vão gostar. Tem um monte de curso, tem um monte de sinais lá no Duolibras mesmo, de graça também, para vocês aprenderem. Entra lá, vocês vão gostar. A gente poderia... Netflix, né? Duolibras Netflix. Exatamente. Hashtag fica dica aí, Netflix. Hashtag fica a dica, né? Então, pessoal, olha, esse episódio foi incrível, eu adorei. Professor, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado pelo convite, adorei. Obrigado. E olha que o contato foi pelo Instagram, hein? Olha, eu achei que tivesse sido não foi pelo vídeo, né? Isso, que coisa doida. É assim. Funcionou. Funcionou. Pessoal que está nos ouvindo, então, se você quer saber mais sobre a língua de sinais, se você quer aprender ou conhecer mais sobre o trabalho do professor Manolo, segue ele lá, ele já deixou aqui onde você pode encontrar. Lembrando que o Instituto Êxito tem uma plataforma com mais de 700 cursos e a gente está aí num processo de traduzir para a Libras também esse conteúdo da nossa plataforma, tá bom? Pedro, muito obrigada. Obrigado, um prazer. Galera, valeu, muito obrigado, parabéns, muito obrigado. E até o próximo episódio, este foi mais um quadro Quem Está Faltando. Um beijo e até mais.